Olá, turminha! Espero que vocês estejam bem e a tia deseja a todos um bom dia na paz do Senhor. Hoje nós teremos aula de História e Geografia. Então, vamos lá? Em História, vamos falar sobre a transferência da corte portuguesa. No início do século XIX, o imperador francês Napoleão Bonaparte decretou o bloqueio continental, de acordo com o qual nenhum país europeu podia vender seus produtos para a Inglaterra, nem comprar produtos de origem inglesa. Os portugueses, porém, não obedeceram ao decreto, porque deviam muito dinheiro aos ingleses. Napoleão Bonaparte determinou a invasão de Portugal, que era governado pelo príncipe regente Dom João, no lugar da rainha Dona Maria I, sua mãe, que estava muito doente. Diante do perigo, Dom João resolveu fugir para o Brasil com toda a sua corte. Em janeiro de 1808, a família real chegou a Salvador, transferindo-se depois de alguns dias para o Rio de Janeiro, a capital da colônia naquela época. Logo depois de sua chegada, ainda em Salvador, Dom João assinou um decreto mandando abrir os portos do Brasil às nações amigas. Com esse ato, nosso país podia comerciar livremente com outros países. Sobre a independência do Brasil. A independência do Brasil aconteceu em 1822, tendo como grande marco o Grito da Independência, que foi realizado por Pedro de Alcântara, às margens do rio Ipiranga, no dia 7 de setembro de 1822. Com a independência declarada, o Brasil transformou-se em uma monarquia, onde o rei, o imperador, governa, com a coroação de Dom Pedro I. A independência do Brasil foi o processo histórico de separação entre o Brasil e Portugal. Por meio da independência, o Brasil deixou de ser colônia portuguesa e passou a ser uma nação independente. Acompanhe o texto a seguir. José de Bonifácio influenciou Dom Pedro a ficar no Brasil. Ele recebeu o título de Patriarca da Independência no dia 7 de setembro de 1822, quando voltava de Santos, às margens do rio Ipiranga. Descontente com as pressões vindas de Portugal, ao ler as cartas da sua esposa, Dona Leopoldina, e de José Bonifácio, disse: brasileiros, as cortes de Lisboa querem escravizar-nos. De hoje em diante, nossas relações estão quebradas. Nenhum laço nos une mais. Estamos separados de Portugal. Independência ou morte. E, de acordo com o texto, vocês irão realizar as seguintes atividades. Vocês deverão copiar no caderno de história. Número 1. Marque um X na resposta certa. Letra A. Nome do imperador francês que decretou o bloqueio continental. Vocês têm duas opções: Napoleão Bonaparte e Pedro Álvares Cabral. Na letra B, para qual país os países não podiam vender seus produtos? Vocês têm duas opções: Irlanda ou Inglaterra. No número 2, vocês irão completar com as palavras do quadro, ou seja, essas que estão em destaque. E as opções são Brasil, Corte, Salvador, Rio de Janeiro e Dom João. Vocês irão ler as frases para completar com as palavras que eu acabei de dizer. No número 3, vocês irão responder. Letra A. Em que dia, mês e ano foi proclamada a independência? Na letra B, qual foi o título que Dom Pedro recebeu de José Bonifácio?
Qualquer dúvida é só perguntar para a tia. Podem fazer. Em geografia, nós vamos falar sobre as regiões brasileiras. E abaixo aparece um mapa com as regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Por causa da grande extensão territorial do Brasil, os estados que o compõem apresentam semelhanças e diferenças entre si. A paisagem natural, o clima, as atividades econômicas da população variam de um conjunto de estados para outros, dependendo de suas localizações. Com base nas semelhanças entre os elementos físicos, humanos e econômicos, os estados brasileiros foram divididos em 5 regiões naturais. Os estados estão agrupados em 5 grandes regiões, que são Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. As 5 regiões são diferentes em número de estados, em população, em tamanho, em desenvolvimento e em aspectos naturais como relevo e vegetação. Em tamanho, a região norte é a maior, mas é a menor em população. Em desenvolvimento é a região sudeste. A mais verde, com maior área de floresta, é a região norte. A mais acidentada, isto é, a mais montanhosa, é a região sudeste. A divisão do Brasil nas 5 regiões foi feita para facilitar o estudo e o conhecimento do país e de cada região. Isso favorece o desenvolvimento de programas especiais em determinadas áreas. Por exemplo, os programas da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, SUDENE. Abaixo nós temos o quadro com os estados e as regiões, ok? Norte. Nós temos aí os estados de Amazonas, Pará, Tocantins, Amapá, Roraima, Acre e Rondônia. Na região Nordeste, nós temos Bahia, Maranhão, Piauí, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Rio Grande do Norte. Na região Centro-Oeste, nós temos Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal. Na região Sul, nós temos Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E na região Sudeste, nós temos Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Agora, de acordo com o texto, vamos realizar as atividades. Número 1. Pinte cada região brasileira do mapa com uma cor diferente. O mapa é aquele que aparece na primeira folhinha, ok? Número 2. Vocês irão responder. Letra A. Quais são as 5 regiões brasileiras? Letra B. Em que as 5 regiões brasileiras são diferentes? No caso aí, número 3, de acordo com o texto, complete. Letra A, em tamanho, a maior região. Letra B, a maior em desenvolvimento. Letra C, a região que possui menos estados. E a letra D, a região em que está localizado o Distrito Federal. Na letra E, a região com mais florestas. Na letra F, a região ao qual pertence o nosso estado.
E na letra G, a região com mais estados. No número 4, vocês irão completar com as palavras do quadro. E as opções são semelhanças, físicos, econômicos, estados e 5. No número 5, vocês irão relacionar as regiões com seus respectivos números de estados. 1 para a região norte, 2 para a região nordeste. No caso aí houve um erro de digitação, será o número 3 para a região sul, 4 para a região sudeste e 5 para a região centro-oeste, ok? Qualquer dúvida é só perguntar para a tia. Podem fazer.